Vamos ouvir agora. Peço que vocês relaxem bem o corpo. Sente-se comodamente ou fique deitado. É importante o relaxamento. É importante se observar e relaxar. Vamos continuar a leitura do livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. A cura do corpo pela cura da mente. Preste bem atenção e estude bem cada texto. Elaine é uma respeitada psicóloga de Miami. Procurou-me para ver se a terapia de vidas passadas poderia aliviar dores intermitentes e torturantes no pescoço, ombros e alto das costas, pelas quais sofria há anos. Durante a primeira entrevista, descobri que ela sempre tivera pânico de altura. Eis como Elaine me relatou mais tarde sua experiência sob hipnose e o resultado que essa recordação teve em sua vida. Vamos ouvir o que Elaine falou para Brian. Vi uma grande escuridão. Me dei conta de que estava de olhos vendados. Eu estava de pé no alto da torre de um castelo, com as mãos amarradas às costas. Tinha 20 e poucos anos e sabia que era um soldado do exército que perdera a batalha. Depois senti uma dor torturante nas costas. Estava sendo atacada por uma lança. Podia senti-la, mas eu era corajosa. Não ia gritar. Então me vi caindo e senti a água do fosso me envolvendo. Ela prosseguiu. Sempre tive pavor de altura e de afogamento. Quando saí da regressão, continuei abalada e passei 2 dias angustiada. Mal podia tocar os ossos do rosto, tal a intensidade da dor. Mas no 3º dia ao acordar, pensei, algo está diferente, muito diferente. O que havia de diferente era que a dor nas costas e o medo de altura de Elaine tinham desaparecido. Sua dor crônica no pescoço desapareceu depois de uma sessão em que Elaine reviveu nitidamente uma existência na França medieval. Nessa vida, ela era um rapaz de 20 e poucos anos, muito pobre, desalentado e sem esperanças. Acusado de um crime que não cometera, foi preso e enforcado em praça pública. Além de livrar-se da dor no pescoço, Elaine foi capaz de identificar uma nova área para seu crescimento emocional no presente. Viu que aquelas experiências tinham contribuído para a sua relutância atual em se expressar e assumir riscos. Decidiu arriscar sua reputação profissional, relatando à imprensa e a outros terapeutas suas marcantes experiências em vidas passadas. Em vez de ser enforcada em praça pública, foi elogiada. Sabemos que a mente pode influenciar inteiramente o corpo, causando sintomas, doenças, até mesmo a morte. Todos os médicos conhecem pacientes que desistem da vida por um motivo ou outro. Apesar dos melhores tratamentos médicos e da tecnologia disponíveis, eles vão definhando até morrer. Pacientes que desejam fortemente viver alcançam um resultado muito melhor. Dados recentes da Universidade de Stanford indicam que os grupos de apoio aumentam significativamente a qualidade e o tempo de vida das pacientes com câncer de mama. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que alguns riscos de meditação podem prolongar a vida dos idosos. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual da Pensilvânia mostrou que a hipnose pode favorecer o sistema imunológico. Muitos clínicos têm usado a hipnose para eliminar vícios como fumo, comida e até mesmo álcool e drogas pesadas. As técnicas de meditação também têm sido eficazes em muitos casos. A terapia de vidas passadas através da hipnose também pode alcançar alguns desses mesmos resultados.
Tenho realizado centenas de regressões terapêuticas a vidas passadas desde minhas primeiras experiências com Caterine. Constatei que tanto sintomas físicos quanto psicológicos podem ser rapidamente curados através da terapia de vidas passadas, mesmo sem o uso de remédios. Levanto a hipótese de que a cura advém do simples ato de rememorar e revivenciar um trauma inicial da mesma forma como reexaminar um trauma de infância durante a psicoterapia convencional resulta em cura emocional. Talvez o grande agente de cura seja a tomada de consciência de que a alma nunca morre, só o corpo. A cura também pode ocorrer à medida que o paciente compreende os fatores originais que desencadeiam a doença. Ou o segredo pode resistir numa combinação de todos esses processos típicos da terapia de vidas passadas. Posso, porém, a partir da minha experiência, testemunhar que a regressão a vidas passadas sob hipnose pode ser parte importante do tratamento, da melhora e até mesmo da cura de certos sintomas e doenças crônicas, especialmente os ligados ao funcionamento do sistema imunológico. O sistema imunológico, os que possuem um componente psicossomático. A terapia de vidas passadas é particularmente eficaz no tratamento de dores músculos e esqueletais, das dores de cabeça, resistentes à medicação de alergias, asma e dos problemas relacionados ao estresse, ao sistema imunológico, como gastrite e úlcera. Em alguns casos, parece melhorar lesões ou tumores cancerígenos. Muitos pacientes meus têm conseguido suspender a medicação contra a dor depois de fazerem a terapia de vidas passadas. A pesquisa médica nesse campo está só começando. Contudo, posso afirmar que a terapia de vidas passadas deve ser seriamente considerada como um poderoso e eficaz acréscimo ao rol de terapias holísticas eficazes, ou seja, terapias que têm por objetivo não só aliviar um sintoma ou um problema, mas curar a pessoa como um todo, corpo e mente. É menos importante saber onde está o segredo do que constatar os resultados e benefícios. Eles podem ser surpreendentes. Meus pacientes têm sido capazes de estabelecer a relação entre o corpo e a mente através da recordação de vidas passadas. Descobrem que a terapia de vidas passadas pode não só melhorar os problemas físicos, como curar cicatrizes emocionais. Outros médicos me procuram para relatar experiências de seus pacientes em vidas passadas. O Dr. Robert Jarmon, de Spring Lake, utilizar a hipnose como método de redução de peso para uma mulher judia na casa dos 30. Depois de 2 meses de terapia, essa paciente começou a sentir uma dor muito forte no baixo ventre. Pensando que seus sintomas podiam ser causados por uma gravidez tubária, o Dr. Jarmon encaminhou a um ginecologista. A área perto do ovário direito estava dolorida e inchada. Sua menstruação se interrompera, mas ela não estava grávida. Todos os testes foram negativos.
5 meses se passaram. Os sintomas persistiam. Durante uma sessão de hipnose, o médico mandou a paciente voltar à época em que seu problema começara. O inconsciente da mulher escolheu o problema ginecológico. O Dr. Jarmon ficou pasmo quando ela descreveu uma cena medieval na qual tinha 19 anos e, no momento do parto, corria risco de morte porque o bebê estava mal posicionado. Um padre e um médico estavam presentes. A paciente começou a falar comigo como se eu fosse um padre. Relatou o Dr. Jarmon. Eu respondi. Então ela disse o ato de contrição católico, palavra por palavra. A respiração dela tornou-se superficial. Ela descreveu sua morte. Mas a mulher era judia e nunca ouviram falar no ato de contrição que os católicos usam para expiar seus pecados. Quando saiu da hipnose, não reconheceu nenhuma das palavras que acabara de pronunciar. A menstruação se normalizou. A sua dor abdominal desapareceu e não voltou mais. O componente espiritual da terapia de vidas passadas tem um grande poder curativo. À medida que os pacientes constatam através da vivência pessoal que não morrem junto com seus corpos, tomam consciência de que possuem uma natureza divina que transcende nascimento e morte, a vontade de viver, de ser curado e a fé na possibilidade de cura costumam aumentar. Descobrem que todos temos dentro de nós um poder superior que nos ajuda a conduzir nossas vidas para aprender a atingir o potencial divino que somos chamados. Tornam-se menos ansiosos, mais relaxados. Sua energia passa a ser direcionada para o processo de cura, afastando-se do medo e do sofrimento. A terapia de vidas passadas também promove mais felicidade e tranquilidade, fazendo com que os obstáculos sejam encarados como desafios e aventuras. Pacientes que fizeram terapias de vidas passadas para aliviar problemas físicos se tornam mais cheios de esperança e vivem mais plenamente. São mais independentes, dormem melhor, saem da depressão. Dores de cabeça crônicas são um dos vários problemas que reage particularmente bem à terapia de vidas passadas. Durante muitos anos, minha esposa, Carole, sofreu de enxaquecas pré-menstruais que a mantinham de cama por 1 ou 2 dias, até que a dor e a náusea cedessem. Além disso, uma lesão no pescoço, em consequência de um acidente de carro, também provocava enxaqueca sempre que ela fazia certos tipos de movimentos, elevando o braço direito acima da cabeça. Ginecologistas e neurologistas afirmaram que não havia solução para o problema, que a dor só poderia ser aliviada com remédios. No verão de 1988, Carole teve dores de cabeça particularmente fortes. Como não queria usar narcóticos, procurou um hipnoterapeuta a fim de aprender técnicas para lidar com a dor. Carole não tinha qualquer expectativa enquanto deslizava para um estado de transe. Após um período de relaxamento e redução do estresse, o terapeuta disse-lhe para perguntar a si mesmo por que estava tendo essas dores. Uma cena relampejou diante dos olhos de Carole e ela subitamente viu-se fugindo de uma multidão. Ela era um camponês pobre e a cena passava-se há cerca de 1000 anos em algum lugar da Europa Central. A turba alcançou-a e passou a dar-lhe pauladas, punindo-a por suas crenças e heresias.
Um golpe atingiu acima do olho esquerdo, o ponto exato onde a dor da enxaqueca era mais forte. De repente, no consultório do hipnoterapeuta, Carole começou a sentir aquela dor lancinante sobre o olho esquerdo, dor que logo se espalhou por todo o lado esquerdo de sua cabeça. Carole sabia que tinha morrido em consequência do espancamento. Você não precisa mais dessa dor, deixa ir, disse o terapeuta. Imediatamente a dor desapareceu e não voltou. Não é possível provar se essa vivência era de fato uma recordação de vidas passadas. Mas desde aquela sessão, Carole não teve mais enxaquecas tão intensas. Fantasias e devaneios não curam os sintomas são graves, mas a terapia de vidas passadas costuma curar. Livrar-se dos remédios pode ser tão importante quanto o alívio da própria dor. Alberto, um médico radiologista, durante anos sofrera de graves dores nas costas e espasmos. Os tratamentos médicos não aliviaram a dor cruciante. Se não fosse uma pessoa de personalidade forte e bem estruturada, Alberto teria sucumbido facilmente, viciando-se nos fortes analgésicos de que precisava durante os acessos de dor nas costas. Caindo num relaxado estado de transe, Alberto descreveu 2 vidas passadas em que sofrera ferimentos mortais nas costas. Uma foi especialmente reveladora. Nessa existência como soldado, vários séculos atrás, Alberto recordou estar morrendo dolorosamente num campo de batalha e voltou a experimentar a dor do seu ferimento fatal. A localização desse ferimento correspondia exatamente à atual dor nas costas. Após a regressão, a dor nas costas e os espasmos melhoraram rapidamente, livrando-o dos poderosos analgésicos que antes haviam sido sua única fonte de alívio. Lacey era uma professora de ginásio de quase 50 anos com uma longa história de asma e pavor de água. Durante nossa primeira sessão, ela reviveu imediatamente a cena da morte e viu-se como uma menina de 8 ou 9 anos caindo de um penhasco e se afogando. Lacey recordou essa experiência de afogamento de forma vívida e sensorial, experimentando o frio e a surpreendente profundidade da água. Logo depois começou a flutuar serenamente fora do corpo. A seguir, descobriu-se relembrando uma vida na qual tinha sido uma jovem escrava de 11 ou 12 anos no Antigo Oriente Próximo. Nessa existência, sua tarefa era ajudar a fazer tijolos de feno ou palha molhados. Lacey morreu quando uma carroça de palha molhada caiu sobre ela, sufocando-a. À medida que relembrava a experiência da morte, Lacey narrou a agonia, o pânico e o terror que sentiu ao descobrir que não podia mais respirar. Essa experiência de morte foi bem diferente da primeira. Depois da sessão, sua asma melhorou consideravelmente, a ponto de permitir que ela abandonasse os remédios. Um estudo publicado em The Lancet, famoso periódico britânico de medicina, médicos pesquisadores descobriram que uma combinação de dieta, exercício e a prática de redução do estresse podem reverter bloqueios em doenças coronarianas. A redução do estresse revelou-se um fator necessário de maior peso do que se acreditava originalmente. Por isso, técnicas de relaxamento são muito importantes. Em outro estudo de mais de 1.000 vítimas de ataques cardíacos, pesquisadores da Universidade de Stanford concluíram que ansiedade, temor, hostilidade e raiva são traços psicológicos que predispõem as pessoas a segundos ataques cardíacos. Relaxamento, visualização, imaginação e regressão são usados a fim de eliminar estresse, tensão, medos e fobias
De uma maneira holística, as ramificações de saúde parecem infinitas. Minha experiência de muitos médicos atesta que a terapia de regressão e a visualização hipnótica podem transformar a mente para alcançar estados curativos. Esses métodos devem ser conjugados com tratamentos e remédios da medicina tradicional. Eis mais um exemplo. Frances é uma mulher na casa dos 40 que veio me ver para tratar de alguns problemas de relacionamento. Contou-me que descobrira recentemente 2 caroços no seio direito, mas ainda não sabia se eram malignos. Fiz a entrevista preliminar anotando a história clínica e psicológica de Frances e marcamos uma segunda consulta. No dia da segunda consulta, Frances chegou agitada. Depois de nossa primeira sessão, ela fora procurar um oncologista por causa de seus caroços no seio. O oncologista tentara fazer uma biópsia com uma agulha, mas Frances desmaiara. Os médicos decidiram então partir para uma cirurgia, deixando Frances muito ansiosa, não só pela possibilidade de os caroços se comprovarem cancerígenos, como também porque tiveram uma péssima experiência sob anestesia geral e temia que ela se repetisse. Durante a sessão fizemos um trabalho de visualização com luzes curativas. Dei a Frances a fita de áudio com um exercício de relaxamento e meditação para a cura, sugerindo que repetisse o trabalho em casa. Marcamos uma terceira consulta para depois da cirurgia. Frances contou uma história estarrecedora na terceira consulta. Chegaram ao hospital para fazer sua cirurgia numa segunda-feira de manhã. Ao tirar uma última radiografia da mama, o radiologista constatou que os caroços presentes no exame minucioso feito apenas 3 dias antes haviam desaparecido por completo. Uma mamografia de emergência confirmou o resultado: nenhum caroço. Com Frances deitada na mesa de operação, tomando soro, o radiologista anunciou os resultados ao cirurgião, mostrando-lhe os dados, mas o cirurgião disse que ia operar de qualquer maneira. Iniciou-se uma discussão entre os 2 médicos diante da paciente. O cirurgião teimava, recusando-se a acreditar na evidência, e foi a própria Frances quem resolveu a questão, sentando-se e declarando que não queria ser operada. Mais tarde, ela me mandou a seguinte mensagem: obrigada pela fita de meditação regressiva. Sou a prova viva de que a luz curativa funciona. Vivi um milagre hoje. Os caroços desapareceram de sexta para segunda-feira. Fiquei 100% curada. Coisa espantosa e poderosa, aquela luz branca. Agora todos os meus amigos e parentes também acreditam e querem cópias da fita. Todos os céticos e duvidosos, inclusive meu marido, começam a atentar para o valor da meditação. Sempre lembrarei deste acontecimento como um momento da virada em minha vida. PS. Aguardo ansiosa por experiências ainda mais maravilhosas na busca da saúde. Experiências como a de Frances são bem menos raras do que se pensa. O poder de transformação das atitudes mentais, induzido pela regressão e visualização hipnóticas de vidas passadas, pode ser de uso prático real para médicos tradicionais. São forças curativas eficazes e seguras, sem nenhum efeito colateral, porque são, por natureza, basicamente espirituais e intuitivas. Esta é a autêntica medicina holística. Agora, no próximo encontro nosso, vamos ler o 5º trecho, A Cura de Relacionamentos Conflituosos. Ouça muitas vezes esse texto, porque vai se desenvolver na parte de terapias passadas e vai
observar também os exemplos que são apresentados. Peço que você propague nosso canal do YouTube, Catarina Garcia de Souza, para seus grupos, para seus parentes, para seus amigos, que isso vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas. Esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Vamos ouvir agora. Peço que vocês relaxem bem o corpo. Sente-se comodamente ou fique deitado. É importante o relaxamento. É importante se observar e relaxar. Vamos continuar a leitura do livro de Brian Weiss, A Cura através da Terapia de Vidas Passadas. A cura do corpo pela cura da mente. Preste bem atenção e estude bem cada texto. Elaine é uma respeitada psicóloga de Miami. Procurou-me para ver se a terapia de vidas passadas poderia aliviar dores intermitentes e torturantes no pescoço, ombros e alto das costas, pelas quais sofria há anos. Durante a primeira entrevista, descobri que ela sempre tivera pânico de altura. Eis como Elaine me relatou mais tarde sua experiência sob hipnose e o resultado que essa recordação teve em sua vida. Vamos ouvir o que Elaine falou para Brian. Vi uma grande escuridão. Me dei conta de que estava de olhos vendados. Eu estava de pé no alto da torre de um castelo, com as mãos amarradas às costas. Tinha 20 e poucos anos e sabia que era um soldado do exército que perdera a batalha. Depois senti uma dor torturante nas costas. Estava sendo atacada por uma lança. Podia senti-la, mas eu era corajosa. Não ia gritar. Então me vi caindo e senti a água do fosso me envolvendo. Ela prosseguiu. Sempre tive pavor de altura e de afogamento. Quando saí da regressão, continuei abalada e passei 2 dias angustiada. Mal podia tocar os ossos do rosto, tal a intensidade da dor. Mas no 3º dia ao acordar, pensei, algo está diferente, muito diferente. O que havia de diferente era que a dor nas costas e o medo de altura de Elaine tinham desaparecido. Sua dor crônica no pescoço desapareceu depois de uma sessão em que Elaine reviveu nitidamente uma existência na França medieval. Nessa vida, ela era um rapaz de 20 e poucos anos, muito pobre, desalentado e sem esperanças. Acusado de um crime que não cometera, foi preso e enforcado em praça pública. Além de livrar-se da dor no pescoço, Elaine foi capaz de identificar uma nova área para seu crescimento emocional no presente. Viu que aquelas experiências tinham contribuído para sua relutância atual em se expressar e assumir riscos. Decidiu arriscar sua reputação profissional, relatando à imprensa e a outros terapeutas suas marcantes experiências em vidas passadas. Em vez de ser enforcada em praça pública, foi elogiada. Sabemos que a mente pode influenciar inteiramente o corpo, causando sintomas, doenças, até mesmo a morte. Todos os médicos conhecem pacientes que desistem da vida por um motivo ou outro. Apesar dos melhores tratamentos médicos e da tecnologia disponíveis, eles vão definhando até morrer. Pacientes que desejam fortemente viver alcançam um resultado muito melhor. Dados recentes da Universidade de Stanford indicam que os grupos de apoio aumentam significativamente a qualidade e o tempo de vida das pacientes com câncer de mama. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que alguns riscos de meditação podem prolongar a vida dos idosos.
Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual da Pensilvânia mostrou que a hipnose pode favorecer o sistema imunológico. Muitos clínicos têm usado a hipnose para eliminar vícios como fumo, comida e até mesmo álcool e drogas pesadas. As técnicas de meditação também têm sido eficazes em muitos casos. A terapia de vidas passadas através da hipnose também pode alcançar alguns desses mesmos resultados. Tenho realizado centenas de regressões terapêuticas a vidas passadas desde minhas primeiras experiências com Caterine. Constatei que tanto sintomas físicos quanto psicológicos podem ser rapidamente curados através da terapia de vidas passadas, mesmo sem o uso de remédios. Levanto a hipótese de que a cura advém do simples ato de rememorar e revivenciar um trauma inicial da mesma forma como reexaminar um trauma de infância durante a psicoterapia convencional resulta em cura emocional. Talvez o grande agente de cura seja a tomada de consciência de que a alma nunca morre, só o corpo. A cura também pode ocorrer à medida que o paciente compreende os fatores originais que desencadeiam a doença. Ou o segredo pode resistir numa combinação de todos esses processos típicos da terapia de vidas passadas. Posso, porém, a partir da minha experiência, testemunhar que a regressão a vidas passadas sob hipnose pode ser parte importante do tratamento, da melhora e até mesmo da cura de certos sintomas e doenças crônicas, especialmente os ligados ao funcionamento do sistema imunológico. O sistema imunológico, os que possuem um componente psicossomático. A terapia de vidas passadas é particularmente eficaz no tratamento de dores músculos e esqueletais, das dores de cabeça, resistentes à medicação de alergias, asma e dos problemas relacionados ao estresse, ao sistema imunológico, como gastrite e úlcera. Em alguns casos, parece melhorar lesões ou tumores cancerígenos. Muitos pacientes meus têm conseguido suspender a medicação contra a dor depois de fazerem a terapia de vidas passadas. A pesquisa médica nesse campo está só começando. Contudo, posso afirmar que a terapia de vidas passadas deve ser seriamente considerada como um poderoso e eficaz acréscimo ao rol de terapias holísticas eficazes, ou seja, terapias que têm por objetivo não só aliviar um sintoma ou um problema, mas curar a pessoa como um todo, corpo e mente. É menos importante saber onde está o segredo do que constatar os resultados e benefícios. Eles podem ser surpreendentes. Meus pacientes têm sido capazes de estabelecer a relação entre o corpo e a mente através da recordação de vidas passadas. Descobrem que a terapia de vidas passadas pode não só melhorar os problemas físicos, como curar cicatrizes emocionais. Outros médicos me procuram para relatar experiências de seus pacientes em vidas passadas. O Dr. Robert Jarmon, de Spring Lake, utilizar a hipnose como método de redução de peso para uma mulher judia na casa dos 30.
Depois de 2 meses de terapia, essa paciente começou a sentir uma dor muito forte no baixo ventre, pensando que seus sintomas podiam ser causados por uma gravidez tubária. O Dr. Jarmon encaminhou a um ginecologista. A área perto do ovário direito estava dolorida e inchada. Sua menstruação se interrompera, mas ela não estava grávida. Todos os testes foram negativos. Cinco meses se passaram. Os sintomas persistiam. Durante uma sessão de hipnose, o médico mandou a paciente voltar à época em que seu problema começara. O inconsciente da mulher escolheu o problema ginecológico. O Dr. Jarmon ficou pasmo quando ela descreveu uma cena medieval na qual tinha 19 anos e no momento do parto corria risco de morte porque o bebê estava mal posicionado. Um padre e um médico estavam presentes. A paciente começou a falar comigo como se eu fosse um padre. Relatou o Dr. Jarmon. Eu respondi. Então ela disse o ato de contrição católico, palavra por palavra. A respiração dela tornou-se superficial. Ela descreveu sua morte. Mas a mulher era judia e nunca ouviram falar no ato de contrição que os católicos usam para expiar seus pecados. Quando saiu da hipnose, não reconheceu nenhuma das palavras que acabara de pronunciar. A menstruação se normalizou. A sua dor abdominal desapareceu e não voltou mais. O componente espiritual da terapia de vidas passadas tem um grande poder curativo. À medida que os pacientes constatam através da vivência pessoal que não morrem junto com seus corpos, tomam consciência de que possuem uma natureza divina que transcende nascimento e morte, a vontade de viver, de ser curado e a fé na possibilidade de cura costumam aumentar. Descobrem que todos temos dentro de nós um poder superior que nos ajuda a conduzir nossas vidas para aprender a atingir o potencial divino que somos chamados. Tornam-se menos ansiosos, mais relaxados. Sua energia passa a ser direcionada para o processo de cura, afastando-se do medo e do sofrimento. A terapia de vidas passadas também promove mais felicidade e tranquilidade, fazendo com que os obstáculos sejam encarados como desafios e aventuras. Pacientes que fizeram